Vamos. Deus é bom, Deus é fiel. Ele tem guardado, Ele tem abençoado a minha vida, tem abençoado a nossa igreja, amém? Boa noite, você também que ouve através da rádio, da internet. Que Deus abençoe a cada um de nós, que mude a nossa caminhada, a nossa vida, cada dia mais seja mudada pelo Evangelho, pela palavra de Deus que é poderosa. Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos ficar de pé para nós ler a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 4. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. A palavra do semeador. Voltou Jesus a ensinar à beira do mar, à beira-mar. E reuniu-se a ele numerosa multidão, a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou. Afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. E assim lhe ensinava por muitas coisas, por parábola, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvieis que saiu o semeador a semear, e a semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol o queimou, e porque não tinha raiz, e secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou, e cresceu, produzindo 30, 60 e 100 por um. E acrescentou: que tens ouvido para ouvir, ouça. Amém? Deus, graças eu te dou pela tua palavra, que é fonte de vida, fonte de transformação, Senhor. Fala o nosso coração. Eu te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode se sentar. Jesus foi mestre por excelência. Ele era o maior contador de história do mundo. Jesus, ele está pregando, ele está fazendo muitas curas dentro da sinagoga. Ele fazia muitas coisas dentro da sinagoga, operando sinais e maravilhas. Mas a sinagoga se torna um lugar perigoso para Jesus, porque os escribas e os fariseus, aqueles religiosos, começam a perseguir Jesus. E Jesus sai para a beira-mar, e Jesus faz do mar a sua igreja. A beira-mar ele faz a igreja, e de um barco ele faz o seu púlpito, e ele começa a pregar ali, trazer ao coração daquelas pessoas o mistério do reino de Deus. E ali ele começa a falar o coração daquela multidão por parábola, e ele fala, aquele que caiu à beira do caminho, ele fala daquele que caiu no meio das pedras, ele fala daquela semente que caiu nos espinhos. E nessa noite eu queria falar com vocês um pouco sobre essa semente. Ele fala daquele que caiu na boa terra e produziu 30, 60 e 100 por um. E eu quero falar esses 4 pontos nessa noite ao nosso coração. E o primeiro ponto, eu digo um coração endurecido. O coração endurecido, ele ouve a palavra, mas não compreende. Esse é um ali. Eu queria que, antes de nós entrar aqui, eu queria que você visse o versículo 15 do mesmo capítulo, do capítulo 4. Vamos ler esse capítulo para nós entender melhor esse coração endurecido. Vamos ler, acompanhe comigo. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto ouve, logo vem Satanás e atira a palavra semeada neles. Esse coração duro ouve a palavra, mas não compreende. O coração endurecido é como o solo batido. Você sabe que essa semente caiu na beira do caminho. E você sabe que um caminho passa muita gente,
passa muito carro, passa muito tipo, que aquele solo fica duro, o solo fica duro. E diz, Jesus fala aqui, que nós acabamos de ler, que essa semente que cai nesse coração, ela é roubada pelo demônio, pelo diabo. Essa semente que caiu aqui, eu vejo no meio da igreja, tem muitas pessoas que estão assim. Elas estão vendo o movimento da igreja, as pessoas que vai e que vêm, o sermão é pregado. Jesus viu aquela multidão ali, mas ele viu que tinha pessoas ali. Jesus não é atraído pela multidão, mas ele via pessoas ali que tinha esse coração assim. Ele ouvia a palavra de Deus, ele viu o sermão, mas as coisas, os prazeres deste mundo, o movimento desse mundo roubou a palavra. O diabo tem roubado a palavra. Como o diabo tem roubado a palavra do coração de muita gente? Nós temos hoje um meio de comunicação muito bom, meu irmão, é o celular. Sabe, o celular é muito bom, mas tem muita gente que não sabe usar o celular. Porque mesmo na minha casa, se eu não tiver cuidado, ela não toma café, ela não almoça, é o dia todinho ali, meu irmão. Hoje em dia que tem roubado a palavra de Deus, é o celular. Tem roubado a palavra de Deus do coração das pessoas. Elas têm dado mais crédito ao Facebook, elas têm mais crédito ao Instagram do que a própria palavra de Deus. Os fazeres do dia a dia têm tirado a palavra de Deus, têm roubado a palavra de Deus no nosso coração. E Jesus aqui, ele fala sobre isso. Essa semente que cai no beijo do caminho, ela não tem como produzir nada, ela não produz, porque o diabo veio e roubou. Como está a semente que Jesus tem plantado no seu coração? Como você tem agido mediante a palavra de Deus? Essa semente, meu irmão, então imediatamente é escandalizado aquele que ouve. As suas decisões são baseadas nas emoções e não na reflexão da palavra de Deus. Essa é a semente que cai no beira do caminho. Eles estão mais preocupados não em ouvir a palavra de Deus. A sua fé é temporária. Na verdade, a sua resposta ao Evangelho é apenas externa. Você sabe, você conhece. Externo. Somente aquilo que você está vendo. A palavra não consegue produzir nada dentro dela. Não houve nenhum nascimento, nem transformação de vida numa pessoa, nessa pessoa que ouve a palavra. Não houve, porque quando há transformação de vida, nós vemos que nós estamos falando de fruto, e essa pessoa dá fruto. Nós vamos falar ainda desse fruto. Não tem profundidade nenhuma, umidade, resistência ao calor do sol, porque foi roubada pelo diabo a palavra de Deus. O segundo ponto são corações superficiais, meu irmão. Eu queria que vamos me acompanhar comigo aí, o versículo 17, para nós ver aqui, 16 e 17, por favor. Vamos acompanhar comigo, vamos ler aí. Você está com a Bíblia aberta? Semelhantemente são estes, semeado em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebe com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Em primeiro lugar, um coração superficial age no calor do momento. Você viu que os corações superficiais, e Jesus está dizendo que essa semente caiu no meio das pedras. Você sabe que essa semente que cai no meio das pedras, o solo vem logo e mata essa semente que foi caída no coração de muitos irmãos, de muitas pessoas. Você sabe que domingo após domingo vem pessoas, vem multidão à igreja,
mas essa palavra não consegue produzir nada. Eles estão como eles agem no calor do momento. Elas imediatamente aceitam a palavra, mas até mesmo com alegria. Você vê quantas pessoas nós não conhecemos, que ela vem à igreja, ela aceita, ela vem chorando até aqui, mas, sabe, o dia a dia tem afastado essa pessoa. A angústia, as perseguições, chega até essa pessoa e ela não suporta, ela larga essa semente que foi plantada, ela não consegue viver com a palavra de Deus, uma palavra que agrade. Então imediatamente elas se escandalizam. Essa semente não vai produzir nada, é que caiu no meio das pedras. Você sabe que quando a chuva bate na pedra, ela não surge efeito, ela vai embora. Assim são muitos corações onde a semente é lançada, tá como essa semente que caiu no meio das pedras. Ela não tem como se enraizar, se aprofundar. Então, meu irmão, você que ouve, e se há algo nesta noite que está roubando a palavra do teu coração, volta a meditar na palavra de Deus. Tira isso da tua vida. Tira isso, analisa a tua vida. Vamos analisar a nossa vida, se tem algo roubando a palavra de Deus, se os afazeres não esteja igual Marta. Lembra de Marta? Que Maria estava aos pés de Jesus, e Marta estava andando para lá e para cá, e aquilo estava roubando Jesus. Marta, te falta uma coisa, vem para ouvir a palavra de Jesus, vem meditar nesta palavra. Um coração superficial não tem profundidade nem perseverança. Esse é o coração que é essa semente que é jogada naquelas pedras. A sua fé é temporária. Na verdade, a resposta ao Evangelho foi apenas externa. Não tem nenhuma profundidade. Não teve transformação de vida, nem profundidade, nem umidade, nem resistência ao calor do sol. Amém? Vamos para o terceiro ponto. Eu quero que você leia o versículo 18 e o 19, para nós entender melhor. São corações ocupados. Marque, corações ocupados, é o terceiro ponto. Vamos ler. Os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas o cuidado do mundo, as fascinações das riquezas e as demais ambições. Corações ocupados. Um coração ocupado ouve a palavra, mas não dá atenção a outras coisas. Esse é o coração ocupado. Você viu, nós acabamos de ler, são esses que é lançado sobre os espinhos. Sabe, nós chegamos à chuva, né? Chegou a chuva. Nós conhecemos, nós sabemos aqui no Nordeste, os da roça, pegam um trator e arada a terra e planta a sua semente. E logo aquele mato, aquele danino, aquele mato sobre, se você não tiver cuidado, ela vai sufocar a sua semente. Se não for lá e arrancar aquele mato, aquela erva danina, ela vai sufocar a sua semente. E ela não vai dar nada, essa semente. É assim, são aqueles que têm cuidado, eles têm a fascinação da riqueza, sabe? Aquele que pensa em enricar. Tem muita gente que pensa em enricar, e a primeira coisa que ele pensa é em comprar um carro, é em comprar uma casa boa, é fazer viagem. Esse é o coração ocupado. Essa semente não tem espaço para outras plantas. Esses espinhos crescem, mas a palavra foi sufocada. As coisas deste mundo sufocam essas pessoas. O que é que tem nos sufocado hoje? São essas coisas do mundo que sufocam, são os afazeres, são muitas coisas, meu irmão. A televisão tem tirado você, tem sufocado você, tem tirado você da visão
são pessoas que não têm tempo para Deus. Essa semente que é lançada sobre os espinhos. O mundo fala mais alto do que o Evangelho. Ele quer agradar a Deus, mas e ser amigo do mundo. Como pode nós agradar a Deus e no mesmo tempo ser amigo do mundo? Nós não podemos ser agradar a Deus e ser amigo do mundo ao mesmo tempo. Essa semente que foi lançada sobre os espinhos. E por último, meu irmão, eu queria que você lesse comigo o versículo 15. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra de Deus e recebem, frutificam a 30, a 60 e 100 por um. Coração frutífero, ouve a palavra e a recebe. Ouve com bom coração e também retém a palavra. Esses que lançados em boa terra. Jesus foi mestre por excelência, meu irmão. Ele ensinava essas parábolas ao nosso coração para que nós viesse hoje ainda. Essas pessoas não apenas ouvem, mas ouvem com o coração aberto. É esse que cai na boa terra. Eles produzem. Você vê que maravilha, aqueles que mantêm a palavra de Deus, aqueles que têm a sua vida diante de Deus em oração, em jejum, aqueles que andam segundo a palavra de Deus, eles dão fruto. Eles dão fruto. Eles amam a Cristo e servem com fidelidade. Deixa a semente cair em boa terra, deixa ela produzir, meu filho, deixa ela produzir fruto no seu coração. Produza fruto para Jesus. Um coração frutífero produz fruto e vinga e cresce. A marca do verdadeiro crente é que ele produz frutos. Essa é a marca do verdadeiro crente. Amém? Vamos ficar de pé. Eu concluo nesse momento a minha mensagem rápida. Mas que Deus tenha abençoado você, que tenha falado ao seu coração. Essa palavra falou muito comigo. Aonde eu tenho andado, aonde eu tenho colocado o meu coração. Muitos de nós têm colocado o coração nos afazeres, nos cuidados dessa vida, como Jesus falou àquela multidão. Amém? Feche os seus olhos. Graças eu te dou, Pai, pela tua palavra que é fonte de vida, é fonte de esperança. Ah, Jesus. Oh, Espírito de Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade de estar na tua casa, Pai, e te servir, Senhor. Pai, abençoa o meu irmão que está nesse lugar, Pai. Oh Deus, se algo tem, Senhor, tem afastado os afazeres dessa vida, Pai, tem roubado, Senhor, a sua vida com Cristo diante de Deus, Pai, muda ele nessa hora, Senhor. Trata com eles, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, louvado seja o teu nome, louvado e engrandecido seja o Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, louvado seja o seu nome. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Até lá. Amém, amados, que você possa ser